5 minutos de conversa franca com o professor José Carlos de Assis. O tema é a natureza da crise econômica e política no Brasil. Com a palavra, o professor. Olha, nós estamos experimentando pela primeira vez na história um derretimento simultâneo de todas as instituições da República. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, a Polícia, a Promotoria Pública, todas são instituições que perderam completamente sua credibilidade perante o povo. Ninguém acredita mais em nenhuma dessas instituições. Elas sobrevivem como cadáveres em cima da sociedade brasileira. Quando você tem uma situação dessa, que é uma situação inédita, e que é rara, inclusive na história de outros povos, nunca se vê. Eu me lembro, pela história, de duas situações em que você teve um Estado tão derretido quanto está o Estado brasileiro. Foi as vésperas da Revolução Francesa e as vésperas da Revolução Russa de 1917. Então, naquela época, como agora, todas as instituições estavam falidas. Nesse processo, é muito difícil você ter uma recuperação pelas próprias instituições. Por exemplo, alguém acredita que do Congresso Nacional possa sair alguma solução para a crise brasileira, sobretudo para a crise econômica? É uma crise gigantesca, 8% de contração em 2 anos seguidos. Contração. Você sempre tem a expectativa de que todo ano o PIB cresça alguma coisa, mas nós tivemos uma contração do PIB de 4% praticamente no ano passado e vamos para mais 4% esse ano e não sei para quantos por cento no ano que vem. Essa situação é uma situação inédita do ponto de vista econômico e ela se projeta num quadro social e num quadro político também dramático. Nós nunca tivemos isso. Nós estamos vivendo o sonho das Olimpíadas no meio de uma tragédia nacional. Não é ruim que tenha Olimpíadas, eu sou a favor que tenha Olimpíadas, mas a verdade é que, infelizmente, nós estamos realizando Olimpíadas no meio de um quadro dramático em termos econômicos e em termos sociais, nacionalmente. Então, como é que vai se enfrentar isso? Qual é a forma de enfrentar? Não pode ser pelas instituições. O Executivo não vai regenerar a nação. O Judiciário, muito menos, não tem nenhuma credibilidade. Não vai ser pelo Judiciário, não vai ser pelo Congresso. Por onde vai ser? Só tem um caminho, vai ser pela sociedade civil. É pela própria sociedade civil. Ela tem que se organizar para atacar essas situações, na superestrutura republicana e para regenerar as instituições. Tem que ser pela própria sociedade civil, porque, no fundo, nós somos a sociedade civil. O povo brasileiro inteiro é a sociedade civil. Agora, nós temos que organizar, de alguma forma, a reação a essa situação sem paralelo, mediante a organização da própria sociedade civil. Porque a sociedade, é vítima desse processo de fragmentação, porque as coisas se projetam sobre ela. Então, onde temos? Por que caminho que a gente pode regenerar? Nós estamos colocando, nós estamos defendendo uma instituição chamada Aliança pelo Brasil, no sentido de juntar as personalidades de alta credibilidade do país para se unirem num projeto político de defesa das instituições brasileiras. Na verdade, não de defesa, porque defender significa deixar como está. Na verdade, é para regenerar as instituições brasileiras. Então, esse é o nosso caminho, é pela Aliança pelo Brasil. E como é que se pode fazer isso? Quer dizer, quais são os segmentos da sociedade civil mais aptos a encararem esse desafio? Do meu ponto de vista, quer dizer, você tem duas vertentes. Quer dizer, você tem uma vertente, talvez, do sindicalismo sério, e tem, sobretudo, uma vertente na universidade. Eu acho que o grande fator distintivo dessa luta é justamente a universidade. A universidade no sentido de professores e de estudantes, e também dos secundaristas. Eu acho que vem pelos estudantes. Por quê? Porque eles não têm medo de enfrentar o novo. Então, têm capacidade
de trabalhar para regenerar a nação. Então, insistindo num ponto, quer dizer, eu acho que nós temos que, pela Aliança pelo Brasil, tentarmos regenerar as instituições republicanas. Nós não temos alternativa.